Paulinho, Ai, me ajuda Paulinho, aí você é nessa decisão do TSE, por favor. Não vai passar famosa... Paulinho. Uma no cravo e outra na ferradura, né? Uma pequena concessão para dar impressão de isonomia. Mas eu acho que o que vale chamar a atenção nessa história, Paulo, e é um ponto que eu chamo aqui para os meus colegas de esquerda, todos, é que, você veja, ontem nós tivemos aqui o Guga dizendo que o Bolsonaro era o mentor, ele usou esse termo repetidamente, o mentor por trás dos ataques do Roberto Jefferson. Aí vem agora o TSE e proíbe a ligação entre o Roberto Jefferson e o Bolsonaro, né? Ou seja, transformou o que foi dito em fake news, em verdade, etc., tem que ser removido. Qual o problema dessa história toda? O problema é que quando você alimenta, isso vale para Raquel Sherazade, vale para os nossos colegas energúmenos, que eu estou me referindo aqui a Mônica Bergamo, a Patrícia Campos Melo, que faz um trabalho forçado em cima da ideia de que o governo tem que censurar o que se chama de notícias falsas. Eu quero dizer para vocês que esse monstro que vocês estão alimentando invariavelmente vai voltar para morder vocês. Vai voltar. Não é uma opinião. Isso é uma constatação de alguém que acompanhou o surgimento de todos os processos totalitários do Ocidente e alguns do Oriente. Isso vai voltar. Quando você dá ao governo a possibilidade, não é nem mais ao governo, é a um homem, a possibilidade de determinar o que é verdade no Brasil, isso é muito mais importante e muito mais perigoso do que qualquer processo eleitoral que aconteça, porque amanhã Jair Bolsonaro pode ser eleito, Lula pode ser eleito, mas o resultado das nossas instituições, da descredibilização das nossas instituições, ele é gigantesco. O impacto, as instituições estão em frangalhos. E o problema de quando as instituições entram em frangalhos é que o tecido social vai se esgarçando. Episódios como esse do Roberto Jefferson são consequências de um tecido social esgarçado e de descredibilidade nas nossas instituições. A Polícia Federal está perdendo a sua credibilidade. Claro que a Polícia Federal está perdendo a sua credibilidade. Ora, um áudio ontem, que chegou por uma prima do Roberto Jefferson, que foi ao local, mostrava o policial que, segundo eles, deram 8 tiros em direção ao Roberto Jefferson antes do Roberto começar a atirar de volta, né? E atirar no carro e não nele. E eu estou aqui repetindo a versão do Roberto Jefferson, mas o áudio do policial dizia o seguinte: elas, não, ele merece cuidado, ele está com problemas e tudo mais. O policial vira e fala assim: ele merece muita porrada. Um agente, supostamente policial, dizendo que um senhor de 70 anos que estava sendo alvo de um inquérito político merecia muita porrada. Como é que esse agente não foi exonerado hoje de manhã pelo diretor da Polícia Federal? Eu não sei. Porque não é... Paulinho, alguém dizer que é um... Me permita te interromper, eu só preciso me despedir daqueles que nos acompanham através do Rádio FM. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta por aqui. Pode continuar, Paulinho. Não, então, assim, eu não sei como é que um agente da Polícia Federal fala uma coisa dessas e sai impune. Dizer que um investigado merecia muita porrada. Muita porrada. E isso está passando em branco, ninguém está falando nessa história. O áudio, eu não sei se eu vou até publicar aqui, vou botar no meu Telegram, que é onde dá para botar áudio. Então, meu ponto nessa história toda, hoje nós temos, o Financial Times, talvez um dos jornais econômicos mais importantes do mundo, criticando a escalada do autoritarismo no Brasil pelas cortes. Nós tivemos ontem o Wall Street Journal, o jornal mais lido dos Estados Unidos e o mais importante jornal dos Estados Unidos, falando da escalada da autoridade da Suprema Corte. Na semana passada e na retrasada, o The New York Times, o jornal de esquerda mais lido dos Estados Unidos, entre a esquerda e mais relevante entre os influenciadores de esquerda, também falando da escalada do autoritarismo no Brasil. Repara, depois das eleições, esse dano de imagem fica para sempre. E eu realmente não gostaria disso para o Brasil. Muito bem, Léo, quero te ouvir também. Isso é o claro exemplo que eu estou dizendo até agora do alerta ao campo progressista, ao campo da esquerda. A arbitrariedade, o excesso volta contra você.
isso é mais um excesso, mais uma arbitrariedade por parte do judiciário brasileiro, só que dessa vez atingiu a esquerda, atingiu o André Janones, que coordena a parte midiática de comunicações da campanha do presidente Lula. Então, essa esquerda que defende censura contra os seus adversários foi censurada, né? Então, é por isso que é importante ter a coerência, porque quando a gente tem a coerência, a gente não fica à mercê desses precedentes, que inclusive vieram desde a Lava Jato, uma série de questões, nulidades, arbitrariedades, que hoje estão provadas, né, com Sérgio Moro abraçado com aquele que ele dizia que interferia na Polícia Federal. Então, isso é exemplo de que, quando a gente mantém coerência, a gente não tem rabo preso e a gente não fica à mercê de discurso. E aí, a gente pode criticar quando tem que ser criticado. E é mais um caso. Esse foi mais uma arbitrariedade, mais um excesso cometido pelo judiciário brasileiro, agora dessa vez contra a campanha do presidente Lula. Deve ser repudiado.